Essa semana eu fiz um vídeo sobre furunfada que viralizou e os comentários me chocaram demais. Mulheres dizendo que foda-se se o marido não tá achando bom a frequência sexual. Mulheres dizendo que elas ficam até 3 meses, 6 meses, 1 ano sem namorar o marido delas. Mulheres dizendo que não estão nem aí se eles arrumarem outras na rua ou se eles assistirem filmes, né, eróticos. Isso me chocou demais, porque eu fiquei pensando, cara, como nós estamos sendo egoístas? Como a mulher tem sido egoísta? Cara, é o seu marido. Como é que você pensa isso a respeito do seu próprio marido? Como é que você pensa, pra mim, meu marido que se lasque, eu não tô nem aí pra ele que se vire sozinho. Como? Por que você tá casada, amiga? Se você tem esse tipo de pensamento. Pra quê? Qual que é a finalidade do casamento na sua vida? Dividir as contas? Sério? É só isso? É só pra isso que você tá junto com esse cara? Porque se você tá com um cara e você não pensa nas necessidades dele também, como é que vocês vão continuar essa relação? Eu entendo que existem fases e fases. Tem fases que a gente realmente não tá tão afim. Só que esse tipo de postura dessas mulheres me mostra uma coisa. Não é só uma fase. Já tem sido, assim, perpétuo na vida delas. Os caras reclamando muito de que não tem atenção das mulheres. As mulheres falando que elas realmente não se importam com os maridos, que pra elas tanto faz. E eu fiquei pensando, gente, a essência do casamento ela está se perdendo. Nós estamos... por isso que tem tanto divórcio, por isso que tem tanta traição, por isso que tem tanta... Sabe? A gente está perdendo a essência. E isso me preocupa muito. Porque como que nós vamos criar famílias, filhos fortes, se as pessoas estão com esse tipo de pensamento sobre o matrimônio, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida? A gente deveria querer cuidar da pessoa que está com a gente. A gente deveria querer fazer a vida dessa pessoa mais fácil, melhor, mais feliz. Mas não. Pelo contrário, estamos sendo egoístas. Tava aqui pensando, já faz uns dias, já queria conversar com vocês. E a opinião de vocês, por favor, comentem nesse post aqui, nesse vídeo. Cara, na academia tá cheio de mulher bonita. Bonita mesmo, gente. Bonita esteticamente. Cheio de procedimento. Você vê, né, que são mulheres muito bem cuidadas. Cabelo cuidado, o rosto, o corpo. Então nem se fala, com silicone, com a bunda lá em cima, barriga chapada, aquela coisa perfeita, tal, não sei o que. Todas solteiras. Toda solteira, gente. Aí você olha a mulherada normal, tipo nós aqui, com umas gordurinhas ali, outra lá, faltando um bom acabamento aí na carcaça. Todas namorando. Todas namorando, gente, de verdade. Não tô exagerando, não. Aí eu fico pensando, será que esses homens não gostam, os homens, né, de modo geral, não gostam desse tipo de mulher esteticamente perfeita, né, pra namorar? Porque assim, olhar, eu já sei que eles olham, né, eles sempre estão olhando e eu fico de olho também, eu vejo que eu não sou cego. Então olhar, eles olham, mas assim, eu não sei se eles não só gostam de curtir, aí não namora com nenhuma, ou se essas moças, por serem assim muito bem cuidadas e tal, se elas são chatas e aí os caras ficam meio assim, tirar nelas e tal. Ou enfim, chega e não dá em nada. Não que eu tô achando ruim, porque assim, eu, com essa carcaça aqui faltando bastante pra melhorar, né, consegui o meu. Tô super feliz. Mas assim, é algo que eu fico pensando, falei, nossa gente, mas né, a gente tenta sempre tá melhorando e tal. Eu não tô melhorando pra macho. Tá bom, então passa esse vídeo pra lá, dá licença. Mas assim, a gente tá sempre tentando melhorar, tal, ficar mais bonita e não sei o que lá. Aí eu não sei, falei, nossa, parece que a mulherada quando chega num nível assim de beleza, que você olha e fala, nossa, que corpo, que cabelo, que tudo. Aí tão solteiras. Ficam todas solteiras, não entendi. Não entendi o que acontece nessa fase da vida. Alguém me conta, por favor, qual que é a sua teoria? Se os homens não gostam pra namorar, ou se as mulheres que ficam nesse nível e chegam nesse nível ficam tão chatas que ninguém tá bom pra elas. Porque eu não consegui entender, enfim. Só tô de curiosa mesmo. Um homem tem todo o tempo do mundo para querer casar, e é por isso que tem muito homem de 40 anos se comportando como se tivesse 20. Que não sabe assumir compromisso, só quer a parte boa do relacionamento, mas na hora da parte que demanda trabalho, ele foge.
A diferença entre os homens e as mulheres é que, ao contrário dos homens, a mulher tem que trabalhar com o fator tempo se ela quer construir uma família. E esse é o X da questão, porque muitas mulheres se relacionam com homens que têm todo o tempo do mundo para passar para o próximo passo. Esse homem pode não casar até os 50 anos, aos 50 anos ele decidir que ele quer sossegar e ter um filho, e você? Mulheres, tenham prazos mentais. Tenha prazos mentais para essa pessoa te pedir em casamento. Tenha prazos mentais para vocês passarem para o próximo passo. Não fiquem esperando o tempo do outro, porque ele tem todo o tempo do mundo, você que não tem. Se você começar a reparar, a gente vê muito homem velho, não conseguindo manter relações, não conseguindo ter compromissos, só querendo a parte boa do relacionamento, mas a parte que demanda trabalho não quer. Por quê? Porque ele tem mais tempo que a gente. Ele pode ficar mais tempo nesse lenga-lenga. A mulher, principalmente se é uma mulher que tem um objetivo de formar uma família, ela não pode se permitir esse luxo. O que você tem que entender é se de fato você está priorizando os seus sonhos ou deixando eles de escanteio para viver no tempo de outra pessoa que pode escolher não viver aquilo que você quer para você. Não tem coisa mais insuportável que, vou demonstrar pouco, porque se eu demonstrar demais, ele vai embora. Minha filha, se você precisa de demonstrar menos para esse cara ter interesse por você, ele não é pra você. Porque quando for pra você, vai ser recíproco. O cara vai demonstrar, você vai demonstrar e ele vai amar que você tá demonstrando. Agora, eu não suporto essa coisa de jogo de desinteresse e... eu tô interessada na pessoa, eu tenho que ficar fingindo que não estou, porque homens não sabem lidar. Quando eles veem que a mulher tá demonstrando muito, eles vão embora. Se ele vai embora, ele que vai estar perdendo. Não deixe de ser amorosa, sentimental e perca sua essência só por um cara que não sabe lidar com um sentimento. Ou com um cara que não tá sentindo o mesmo por você, porque claramente um cara que foge, corre, quando você demonstra o mínimo de interesse, porque você está interessada, ele não é pra você. Convenhamos, tem muito cara que não sabe lidar nem com os próprios sentimentos, o que é pior ainda. Tá interessada? Fala, tá gostando? Demonstra, tá com vontade de elogiar? Elogia. Obviamente você não vai ficar o dia inteiro mandando, meu amorzinho, você é tão lindinho, eu me sinto tão segurinha com você. Porque aí você vai passar de interessada pra uma melosa chata, enjoada. Mas minha filha, a vida é tão curta. Tá gostando do cara, tá interessada no cara, tá afim, demonstra. Se ele correr, se ele der parar de responder, ficar estranho, o problema é dele, ele com banana. Porque a vida é muito curta, gente. Depois que morre, tá morrido, viu? Vai viver, vai amar, vai ser feliz. Muita gente fala de mulher que fica se humilhando por um cara que não quer ela e tudo mais. Nossa, você tá correndo atrás de um cara que claramente caga na sua cabeça. Mas, gente, o quanto de homem que faz isso, não é brincadeira. Eu sei que tem muito cara babaca no mundo, mas a cada 2 babacas, tem 5 que se humilham. E eu não tô nem falando do caso que o cara gosta da menina e a menina faz ele de gato e sapato, entendeu? Não tô falando desse caso. Eu tô falando do caso que você ignora o cara, tipo assim, ou você responde na hora que você quer, do jeito que você quer, e o cara continua te mandando mensagem. Tipo assim, não importa se você ignorou o cara 100 vezes, ele sempre vai continuar te mandando mensagem falando que você tá linda, respondendo no story seu, puxando assunto com você, falando que quer ver você. Eu fico imaginando se eu fosse maldosa e uma pessoa completamente narcisista e olhasse para esses homens e falasse assim, nossa, é carente, se humilha por pouco, eu consigo dar migalha e é um alvo fácil, é uma pessoa vulnerável. Provavelmente deve ser fácil de manipular também e deve ter algum problema familiar aí, de pai, de mãe, sei lá o que. Posso claramente me aproveitar. Imagina se eu fosse essa pessoa, ainda bem que eu não sou. Tem muita mulher que se humilha por homem? Sim. Mas tem muito homem que se humilha também. Gente, eu acho que tem mais homem que se humilha do que mulher. Porque não é possível, que coisa feia. Vou falar aqui pra vocês uma coisa, que os homens estão certos e nós mulheres estamos erradas. Estava na praia, eu, a minha amiga e a minha prima, e cada uma estava com os seus namorados. E assim, de aparência, nós somos assim... fadas celestiais, maravilhosas, perfeitas, 0 defeitos. E eles são personagens abstratos, indecifráveis. Fazia muito tempo que eu não via minha prima, minha amiga também não via minha prima, e a gente queria tirar uma foto, né, coisas de garota, tirar aquela foto bonita, com iluminação boa, enfim. Só que nenhuma foto tava ficando boa, e a gente tava se odiando. Fechou o clube da Luluzinha, assim, a gente tava olhando as fotos que a gente tinha tirado, e
era só crítica. Meu Deus, que meu corpo tá feio, mas que eu tô gorda, que eu tô imensa, aquela competição pra ver quem tá mais feia nas fotos. Tem uma foto de corpo sozinha que eu tava realmente assim, ó, pensando, meu Deus, porque eu tenho que fazer dieta, porque eu tô bebendo, eu não podia estar bebendo. E aí, eu olhei pro lado. E o meu namorado e o namorado da minha amiga, 2 roliços, tá? Com a papada desse tamanho, eles puxaram o celular, baixaram o óculos, tiraram a foto, postaram imediatamente. Seguiram a vida rindo, gargalhando, bebendo. Eu olhei aquela cena na minha mente, assim. Eu cheguei à conclusão, à reflexão de que nós, mulheres, passamos muita parte, muito tempo da nossa vida se preocupando em estar perfeitas, sendo que nós já somos perfeitas, enquanto os homens, eles estão leves, vivendo, felizes. E eu comecei a pensar, quanto tempo da nossa vida, tipo assim, desde que a gente nasce até a nossa morte, nós estamos nos preocupando com defeitos ridículos que a gente coloca na nossa cabeça, celulite, estria, gordo, e os homens não estão. Eles estão felizes, aproveitando o momento, eles estão nem aí. No máximo, eles se preocupam com o dinheiro. Olhe bem lá. Eu adoro ser mulher, eu adoro coisas de meninas, eu adoro lip combo, glitter, coisas perfeitas, mas a gente tem que parar de passar o tempo se odiando e neuróticas, sabe? E aprender nessa questão aí. Ontem eu tava conversando com um amigo meu solteiro e ele definiu em uma frase a maneira como os homens pensam em relação às mulheres, no quesito relacionamentos amorosos. Ele tava contando o seguinte: eu tô com essa mulher, eu tô curtindo ela, a gente sai todo final de semana, conversa todo dia, ela já me apresentou pra família, a gente tá tendo um lance super legal, mas ela sabe que eu não quero nada sério com ela. E eu falei: como é que ela sabe se você trata ela que nem sua namorada? Ele falou: eu tive uma conversa e eu falei com todas as palavras: olha, temos essas perspectivas diferentes, essas ideias de futuro que não batem, e a gente não vai namorar. Aí eu fiquei confuso e falei: então você falou que não quer nada sério com ela, mas segue tratando ela exatamente como se ela fosse o amor da sua vida. Ele falou: sim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Moral da história: o que um homem quer dizer é exatamente o que ele fala. As mulheres, às vezes a gente fala alguma coisa, mas a gente quer que o homem subentenda, ele veja o que tem implícito ali no nosso comportamento. Mas pro homem o que vale é o que ele fala. Não importa se ele segue te tratando como princesa, se ele manda mensagem, se ele conhece família, ele não vai. Então pro meu amigo, ele não tá sendo nem um pouco babaca com ela, porque ele deixou claro, com palavras. E pra mim é um absurdo, porque ele segue dando esperanças e alimentando esse sentimento dela com atos. Na minha concepção, essa mulher tem certeza que ele ainda vai mudar de ideia e que eles vão namorar. Então aprenda o seguinte, amiga: quando ele quiser, ele não vai deixar subentendido, ele não vai dar sinais. Ele vai falar. E se ele não falar, é porque ele não quer. E não vai. E é assim que funciona a cabeça dos homens. Homem só aceita prover e cuidar de mulher submissa, tá? E antes de você falar, ai, que mulher louca, deixa eu te explicar uma coisa. A gente cobra muito do marido ser provedor, ser protetor, ser líder, e ele deve ser sim, esse é o papel dele. Mas e você, mulher? Você também precisa aprender a se submeter, porque não dá pra cobrar que ele seja homem se você não deixa ele ser homem. Submissão pra mulher não é ser inferior, não é ser capacho. Submissão vem de sub, que é de baixo, da missão, submissão. E a missão é estar debaixo do mesmo propósito. É vocês dois caminhando para o mesmo objetivo. Ele vai na frente, liderando, protegendo, dando a vida por você. E você vai ao lado dele, apoiando, confiando, edificando junto. Mas e quando você não é submissa? Quando você fica competindo com ele? Aí acontecem 2 coisas. Primeiro, ou ele vira um banana, sem atitude, sem iniciativa, e você começa a reclamar que ele não toma decisão, que ele é acomodado, mas foi você que, castrou ele. Ou a segunda coisa, ele não sente nem vontade de ir pra casa. Ele sente que você não permite ele ser homem. Porque se você já age como homem, ele te vê como inimiga, não como esposa. O instinto masculino é prover, é proteger, é liderar. Mas ele só consegue fazer isso com a mulher que está sob a mesma missão que ele, sendo submissa. Quando você confia na liderança dele, quando você permite que ele seja homem, aí sim ele vai dar a vida por você. Ele vai te colocar em primeiro lugar. Mas se você fica mandando, controlando, brigando,
competindo, ele não consegue te proteger porque você não permite. Submissão bíblica, ela não é opressão, ela é a vontade de Deus, porque Deus criou o homem para ser a cabeça do lar, ser o sacerdote, ser o líder, e criou a mulher para ser auxiliadora, para estar sobre o mesmo propósito, para edificar. E só quando cada um ocupa o seu verdadeiro papel no casamento, que o casamento vai prosperar, porque você não foi criada para mandar nele, você não foi criada para liderar ele, você foi criada para caminhar com ele, sob a proteção dele, sob o cuidado dele, sob a liderança dele. Isso não te faz ser inferior, isso te faz ser complementar. Ele é a cabeça, você é o coração. Ele lidera, você edifica. Ele protege e você confia. Essa é a ordem que funciona. Então para de cobrar que ele seja o provedor se você não aceita ser submissa.